Bom dia! Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da soja e do milho, vamos mostrar a situação dos fertilizantes importados pelo Brasil. Você vai ver como está o mercado do milho em relação à produção de etanol. Vamos dar um giro pelo mundo do leite e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre conectividade rural, quais os avanços na agricultura, na pecuária e também nas agroindústrias. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos mercados da soja e do milho. Lá em Chicago, na Bolsa de Chicago, com o avanço da colheita de milho elevando a oferta local e a Argentina suspendendo temporariamente as retenções, que é o imposto de exportação sobre grãos e derivados, os preços foram pressionados para baixo. O contrato mais curto, com vencimento para dezembro agora deste ano, encerrou o dia com queda de 0,5%, cotado a $4,21 por bushel. Esse valor representa $9,94 por saca. O milho encerrou a última segunda-feira em declínio de 0,87% aqui no mercado interno, com a saca na praça de referência em Campinas, estado de São Paulo, sendo precificado a R$ 64,75. Já na Bolsa, o mercado acompanhou a queda em Chicago, mesmo com uma recuperação do dólar. O contrato com vencimento em novembro encerrou o pregão regular, cotado a R$ 66,56 por saca, com perda de 1,16% em relação ao dia anterior. Já na Bolsa, lá na Bolsa de Chicago, além da ausência da China nas compras, o mercado também foi afetado pela questão retenções da Argentina. E com isto, os preços futuros da soja e também dos seus derivados foram fortemente pressionados. O contrato com vencimento para novembro, ele apresentou um recuo de 1,4%, encerrando o dia cotado a $10,11 por bushel. Esse valor representa $22,29 por saca. Já no mercado interno, a soja, referência Paranaguá, lá no Paraná, registrou queda de 1,7% na última segunda-feira, encerrando o dia com a saca negociada a R$ 137,17. O dólar teve incremento de 0,3% na B3 e o contrato para outubro, para o mês que vem, fechou o pregão cotado a R$ 5,34. E agora vamos mostrar como está o mercado do milho em relação à produção de etanol. De acordo com informações que foram divulgadas agora na edição de setembro, no Boletim Mensal Agro em Dados da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Abastecimento aqui de Goiás, em agosto, as cotações do milho mantiveram tendência de queda, mas atingiram patamares acima dos verificados nos 2 últimos anos para o mesmo período. A média mensal foi de R$ 63,87 por saca, segundo a Conab. Até o dia 30 de agosto, já haviam sido colhidos basicamente 97% do total cultivado no país e 98% em Goiás. O SDA, ele estimou em seu relatório mensal uma produção mundial recorde de 1,288 bilhões de toneladas
na qual o Brasil responde por 10,2%. E esses fatores, segundo o boletim, eles contribuíram para pressionar os preços do grão, e a Conab informou que a produção brasileira e goiana 2024-2025 deve superar a temporada recorde de 2022-2023. E esse desempenho vai permitir um aumento nos estoques brasileiros do cereal, projetados em 10,2 milhões de toneladas, frente aos 7,2 milhões de toneladas registrados na safra 2022-2023. Quanto à destinação do milho na safra 24-25, ela é estimada a produção de 800 milhões de litros de etanol por Goiás e 7,8 bilhões de litros no país. O crescimento é de 19,2% em Goiás e 32,4% no Brasil. No cenário internacional, as exportações de milho também englobam derivados que agregam valor como amido de milho, farinha de milho, milho doce preparado e óleo de milho. Em Goiás destaca-se o óleo de milho, cujo volume exportado entre janeiro e julho foi 20 vezes maior em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 7,4 mil toneladas. No ranking das exportações estaduais do derivado, Goiás passou de 6º lugar no ano passado para o 4º lugar agora em 2025. E agora você vai ver como está o mercado de fertilizantes importados pelo Brasil. O Brasil está importando a maior quantidade de fertilizantes de sua história, segundo Jefferson Souza, que é um analista de inteligência de mercado. Embora os volumes totais aumentem, grande parte são produtos menos concentrados, como o sulfato de amônio, o SSP, que é o superfosfato simples, o TSP, que é o superfosfato triplo, e o NP, nitrogênio, fósforo e enxofre. Enquanto ureia e MAP, que fornece nitrogênio e fósforo de rápida absorção, registram queda ano a ano, mostrando que quantidade de produto e quantidade de nutriente são métricas, são números distintos. A logística nacional, porém, tem gerado preocupação nos últimos meses. Portos como Paranaguá registraram filas de navios carregados com fertilizantes com tempo médio de espera, chegando a 35 dias e casos extremos de até 60 dias. Esse atraso ele provoca custos adicionais para os importadores, que é conhecido como demurragem, elevando o preço final do produto no país, e o aumento dos fretes rodoviários nas últimas semanas também impacta a internalização dos fertilizantes. Para especialistas, ter oferta disponível é positivo, mas infraestrutura e logística determinam se o mercado consegue absorver esses volumes sem onerar importadores e consumidores. No mercado futuro, as cotações para 2026-2027 seguem altas em Mato Grosso, mas a recente queda nos preços da soja pode limitar parte da demanda interna. Assim, a análise dos preços, principalmente o CFR, precisa considerar o comportamento logístico e seus reflexos nos custos domésticos, especialmente em programas de compras tardias. Claro que esse tempo varia de acordo com o berço, quer dizer, onde o navio está atracado, e também com o navio, mas a média de espera está acima de 30 dias. Existem casos mais críticos,
como um navio de sulfato de amônio que já está há 50 dias aguardando no porto. E tudo isso implica em custos que oneram o importador, a chamada demurragem. Só para você ter uma ideia, CFR significa Cost and Freight, ou seja, custo e frete. É um termo em um contrato comercial internacional que exige que o vendedor entregue as mercadorias em um porto estrangeiro. O vendedor assume a responsabilidade pelo envio das mercadorias, juntamente com os documentos necessários para que o comprador tome posse dessas mercadorias. E agora você vai ver como anda o mercado do leite em nível mundial. Com o crescimento da oferta global de leite em alta, o mercado lácteo mundial deve enfrentar um período de aumento nos excedentes exportáveis, o que vai testar o equilíbrio de mercado ao longo do próximo ano, de acordo com um novo relatório do Banco Especializado em Alimentos e Agronegócio, que é o Rabobank. Em seu relatório trimestral global de lácteos do terceiro trimestre, o Rabobank afirma que a velocidade de crescimento da oferta de leite na maioria das principais regiões exportadoras mudou, superando as expectativas anteriores. Por exemplo, a produção de leite de julho lá nos Estados Unidos aumentou 3,4% em relação ao mesmo período do ano passado. E este é o maior índice de crescimento que vimos desde 2021. Pelo menos é o que aponta Emma Riggins. Ela é analista sênior da Rabor Research e coautora desse relatório. Também o que nós estamos vendo é uma produção muito forte na Nova Zelândia, após o início recorde da nova temporada 25-26. Segundo a especialista do Rabobank, a melhoria nas margens das fazendas, a recuperação dos surtos de doenças no ano passado e a ausência de eventos climáticos disruptivos devem impulsionar ainda mais a oferta de leite nos próximos meses. Nas 7 principais regiões exportadoras, que são Nova Zelândia, Austrália, União Europeia, Estados Unidos, Uruguai, Argentina e Brasil, espera-se um crescimento da produção de leite de 2% na segunda metade de 2025. E agora vamos falar um pouquinho do mercado de exportação de carne bovina. Os embarques de carne bovina in natura, fresca e congelada seguem registrando bom desempenho, sendo que foram exportadas 209.600 toneladas até a terceira semana de setembro deste ano, conforme foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. No ano passado, o volume exportado de carne bovina em setembro alcançou 251.600 toneladas. A expectativa é que a demanda chinesa continue impulsionando os embarques de carne bovina neste mês de setembro. Já com relação à média diária exportada, ela ficou próxima de 13.900 toneladas, um avanço de quase 17%, e frente à média diária do ano anterior, que ficou em 11.900 toneladas. O faturamento para a carne bovina na terceira semana de setembro ficou em 1.179 bilhões de dólares. E nós já superamos a receita de todo setembro do ano anterior, que foi de 1.135 bilhões de dólares. A média diária do faturamento na terceira semana de setembro ficou em 78.600.000 dólares e registrou um ganho de 45,4% frente ao observado no mês de setembro do ano passado, que ficou em 54 milhões de dólares.
os preços médios pagos pela carne bovina ficaram próximos a 6.600 dólares por tonelada até a terceira semana de setembro. Isso representa um ganho de 24,6% quando se compara com os valores observados em setembro de 2024, em que estavam precificados a 4.514 dólares por tonelada. E depois do intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre conectividade rural. Quais os avanços na agricultura, na pecuária e também nas agroindústrias? Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de conectividade rural. Quais são os avanços na agricultura, na pecuária e também nas agroindústrias? Guido Juliano, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem. Então tá bom. Viajando muito? Bastante. A trabalho, né? A trabalho, claro, porque é passeio, meu filho, é meio difícil. Não tem jeito. E como é que estão indo as coisas? Estão bem, né? Otimismo, acima de tudo, porque as coisas vão melhorando, principalmente para o agronegócio, né? É, Deus te ouça. Ô Guido, nós estamos vivendo um momento de transição, de mudança, muita coisa nova aparecendo no mercado, coisas que são ferramentas que vieram para facilitar a vida, mas a gente também precisa tomar cuidado, tá usando essas ferramentas, como, por exemplo, a internet das coisas. Está assim muito avançado, né, Guido? Será que o rural vai dar conta de acompanhar isso aí? Eu acho que nós vamos abraçar essa causa assim com bastante força. E por falar nisso, Antônio, a internet das coisas em Minas Gerais chama internet dos trem. O pessoal comenta isso, eu acho esse negócio extremamente interessante. Mas quando você diz na questão da conectividade, Antônio, essa conectividade está chegando da mesma maneira que foi aquela novidade quando a energia elétrica chegou nas fazendas. Há pouco tempo atrás, a gente viajava nas fazendas e só tinha lamparina. E não tem muito tempo, é da minha geração. E hoje, quase todas as propriedades rurais do estado de Goiás, se não todas, têm energia elétrica. Então, a conectividade, a internet, e principalmente essa internet das coisas, que a gente chama que uma máquina conversa com a outra, né? Nós estamos agora na inteligência artificial e a gente sente, Antônio, que essas regiões aonde a conectividade chegou, a internet chegou, são áreas mais seguras, mais produtivas e mais lucrativas. Até bem pouco tempo, você estava falando aí, eu estava dando uma viajada quando não tinha energia, era só lamparina, e que às vezes, na hora da janta, que a turma ficava meio quieto, batendo um papo assim, você saía com o nariz aqui meio preto, né, da fuligem da lamparina, né? Exatamente. Porque tinha 3, 4 lamparinas ali, então era muito comum isso aí. E eu me lembro exatamente bem que até bem pouco tempo a gente não ficava sabendo do preço das coisas, de uma vaca, de um bezerro. Aí chegava o cara lá da cidade, te oferecia tanto, às vezes um pouquinho mais, você ficava feliz e vendia. E ele vendia às vezes pelo dobro, triplo né? E hoje não, as coisas estão muito mais simples. Você pega um celular, você fica sabendo quanto está a saca de soja, não só na sua região, mas como no outro estado, no outro país, por exemplo. Exato. Então isso tudo vem facilitar demais e deixa a gente informado. Essa conectividade nada mais é do que uma informação que chega rápido a você, né, Guido?
Exatamente. Antônio, eu viajava como agrônomo de campo para as regiões de fronteira agrícola, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, o estado do Tocantins, e não tinha absolutamente nada de conectividade na época, e eu recortava e xerocava os artigos do agronegócio do jornal O Globo, do jornal Gazeta Mercantil, que deixou de existir há muitos anos, e também da Folha de São Paulo. Os fazendeiros ficavam esperando aquele caderninho em espiral que eu fazia dezenas e entregava para eles, né? Não tinha informação. E como você disse, as pessoas estavam completamente desatualizadas. Hoje a conectividade no estado de Goiás chegando, mas nós ainda temos que caminhar bastante, porque nós somos o 14º estado em conectividade. A gente precisa avançar e, principalmente, vamos pensar um pouquinho mais adiante, não mais numa internet 4G, a gente já precisa da internet 5G, aquela que faz com que as máquinas conversem entre si. A gente já assiste em algumas regiões os drones sendo lançados para pulverizar as lavouras, conversando entre eles. Tudo isso é fantástico. Isso dá muito maior confiabilidade a quem financia milhões e milhões de reais na agricultura e na pecuária. E não tem para onde fugir, né, Guido? Não, não tem. E o detalhe, nós vamos avançar. Hoje nós somos o 3º maior produtor de grãos do Brasil. A gente só está atrás do Mato Grosso, em primeiro lugar, e do Paraná. Só que nós temos 4 milhões de hectares de pastagens degradadas, sem derrubar uma única árvore. E quando nós integrarmos estas áreas degradadas, além de nós colocarmos uma questão de sustentabilidade ainda maior na agricultura e na pecuária, nós vamos produzir grãos e chegaremos no 2º lugar. Então, vamos imaginar essa quantidade, essa área, essa quantidade de hectares à disposição da agricultura e da pecuária, volto a dizer, pastagens degradadas hoje, e com o avanço da tecnologia, da conectividade, nós seremos com folga o 2º maior produtor de grãos e de proteína animal. Guido, e não tá, eu acho que não está muito longe isso aí, não. Você sabe, nós, tanto eu quanto você e muita gente, defende o meio ambiente, a gente briga pelo meio ambiente, a gente quer que preserve e é preciso preservar para não faltar água, para não faltar condição climática. Agora, nós temos, como o Guido falou, nós temos uma área muito grande aqui em Goiás, que já foi desmatada há muito tempo e que hoje, se não tomar conta, vira deserto. Né? A coisa desgringola. Então, essa área precisa ser reaproveitada. Se isso acontecer o mais rápido possível, Goiás vai ser o 2º maior produtor de grãos do Brasil. Não tem como passar o Mato Grosso. Ninguém passa o Mato Grosso, né? Não passa. O Mato Grosso é o primeiro, vai continuar sendo. Mas nós temos condição de gerar empregos, ser um estado muito melhor, muito mais rico do que a gente é. É uma questão agora só de tempo e nós trabalharmos aí, vamos dizer, a várias mãos, governo estadual, governo municipal e a própria população produtiva, para que a gente consiga mexer nesses 4, quase 5 milhões de hectares que ainda existe. E entrar também com o sistema de irrigação, né, Guido? Exatamente. Antônio, quando você falou Mato Grosso, a questão, o Mato Grosso, se fosse um país, ele seria o 2º maior produtor de soja do mundo. Do mundo. O Mato Grosso produz mais do que a Argentina. Então a gente observa o avanço do Mato Grosso, mas Goiás está do mesmo jeito. A agricultura chega, a pecuária chega e as agroindústrias. E principalmente agora, com essas destilarias de etanol de milho, o resíduo, quer dizer, a sobra na produção do etanol,
nós temos uma ração fantástica com 30% de proteína, que é o DDG, é o resto cultural do milho, e que grandes confinamentos vão ser montados ao redor destas grandes destilarias. E tudo isso é maravilhoso, o Estado vai crescendo e a gente precisa, Antônio, pensar no nível cultural dos nossos goianos, desde o curso fundamental, o curso médio e também os cursos técnico e superior. E ainda está a tempo, porque nós estamos vendo aí uma quantidade no Brasil de analfabetos funcionais, pessoas que têm diploma, mas são considerados analfabetos funcionais. Infelizmente, né, Guido? Infelizmente. É, muito triste. É. Guido, mais uma vez, muito obrigado mesmo, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não existe outra via para a solidariedade humana senão a procura e o respeito da dignidade individual. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.